Abra sua Bíblia, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento de estudo da Tua Palavra. Te peço que o Senhor continue a falar conosco, nos ensinando, nos fortalecendo, ó Pai, para termos uma vida de acordo com o que a Tua Palavra nos ensina, que possamos, ó Deus, buscar virtudes santas, virtudes dos céus, possamos, ó Deus, entender cada vez mais que nós realmente só temos o Senhor, que todo esse mundo um dia vai passar, todas as coisas, ó Deus, mas a Tua verdade, a Tua Palavra ficará. Nos abençoe e nos ajude a viver a realidade da Tua Palavra, ó Deus, e não nos distrairmos nas coisas passageiras que esse mundo tem oferecido. Obrigado, ó Pai, por esse momento, oramos em nome de Jesus. Amém. A semana passada nós começamos uma série de estudos com o título 7 Virtudes Celestiais. São 7 temas que iremos estudar: prudência, temperança, justiça, coragem, fé, esperança e caridade. 7 temas muito oportunos para nós. Como expliquei na semana passada, esse estudo não faz parte de algum livro ou de algum estudo que existe pronto e a gente está aplicando aqui. Não que seria errado isso, mas não é o caso no momento. É um estudo baseado num tema, sim, que existe, e algumas pessoas já usaram este tema em alguns séculos, até trocando algumas dessas virtudes por outras, mas o tema virtudes celestiais é um tema que eu achei muito, muito bonito a forma, né? Na verdade, tudo que é bom, que vem dos céus, que vem de Deus, tudo que vem da palavra de Deus, nós devemos aprender e praticar. Então nós escolhemos esses 7 temas. Semana passada falamos sobre a prudência e hoje nós vamos falar um pouco sobre a temperança. Na verdade, temperante e prudente são quase sinônimos, muito parecido. Essas duas virtudes são muito parecidas. Se você olhar a definição que nós lemos de prudência na semana passada, dizia o seguinte: qualidade de quem age com moderação, comedimento, buscando evitar tudo que se acredita ser fonte de erro ou dano. Então, prudência, cautela, precaução, circunspeção, ponderação, cordura, sensatez. Se você ouvir a definição de temperança, você vai perceber que é bem parecido. Temperança, qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de quem modera apetites, paixões, sobriedade, moderação, comedimento, temperamento, economia, parcimônia. Então o prudente é aquele que é moderado, o temperante é aquele que é moderado. Nós podemos lembrar um pouquinho a mensagem da semana passada. Vamos ver se a gente lembra. Nós falamos 3 coisas: o que é prudência, por que devemos ser prudentes e um exemplo prático de prudência. E quero repetir, pois o que é prudente ou o que é temperante, já vimos que é bem parecido. Falamos que prudência é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. E quem busca temperança, ele busca temer ao Senhor e guardar os mandamentos de Deus. O próprio tema temperante, ele
dá a ideia de alguém que é moderado, de alguém que busca seguir a vontade de Deus. Age com um certo tempero. Repare que essa palavra temperança, ela encaixa com tempero, temperatura, temperamento, é tudo a mesma raiz, né? Temperante que tem tempero, que sabe dosar as coisas. Temperatura também não pode ser muito alta nem muito baixa. O temperamento, ele deve ser controlado. Por que devemos ser prudentes? A semana passada disse que ser prudentes porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor, perto está a vinda do Senhor. Como nós cantamos, esse mundo vai passar. O que nós temos para quando estivermos na presença de Deus? O que nós vamos falar? Eu era o atleta do meu bairro, ou eu participei de muitos casamentos, o que nós vamos falar? O que nós temos no nosso coração? Perto está a vinda do Senhor e a presença de Deus. Portanto, eu devo sim buscar, nesse tempo que me resta, ser moderado e também ser temperante, ou seja, ser prudente e ser também temperante, buscando seguir a presença de Deus. Semana passada dei um exemplo prático de prudência e escolhi o controle da língua. Poderíamos dar vários exemplos, mas o homem prudente, ele é aquele que sabe moderar as suas palavras. Ele evita falar certas coisas que vão magoar os outros, que vão ofender os outros. A moderação e a temperança também pode ser levado à questão do falar. Com certeza, as duas situações se encaixam. A palavra temperança na Bíblia, ela não aparece muito. A palavra temperança, como sinônimos, claro que aparece, porque nós falamos que sinônimo é moderado, temperança é ser moderado, temperante é ter autocontrole, então essas outras palavras aparecem. A palavra temperante aparece 3 vezes apenas na Bíblia, e especificamente ela fala aos pastores e presbíteros quando diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso é em 1 Timóteo 3:2. A palavra temperante aparece especificamente para as mulheres. Em 1 Timóteo 3:11 diz: da mesma sorte quanto as mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. E a palavra temperante aparece aos homens idosos. Tito 2:2. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Portanto, especificamente, mas geral, todo cristão deve buscar a temperança. Por que nós lemos esse texto, irmãos? 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 e 4. Você pode deixar a sua Bíblia aberta nessa passagem. Nós lemos esse texto, pois é um texto muito rico. Pedro incentivando os seus leitores a crescer espiritualmente. E ele afirma que este crescimento acontece à medida que eles assumissem suas responsabilidades. É um texto que começa falando sobre o privilégio e depois, devido ao privilégio recebido, cada um deles deveriam cumprir a sua responsabilidade. Que privilégio é esse? Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade. Ele fala sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus que atingiu aqueles homens, tornando-os participantes da natureza divina. Então, diante desse privilégio, a partir do versículo 5, vem a responsabilidade. Então, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, reúnam toda essa força, tudo isso, todo esse material que vocês têm, que está nas mãos de vocês, e aí
comecem a praticar, associai a vossa fé à virtude, virtude, conhecimento, e aí tem uma lista de coisas. Dentro delas está o domínio próprio, que faz parte então do que nós estamos estudando hoje, a temperança. O homem temperante. Eu creio que esse texto pode nos ajudar um pouco a aprender sobre como ser temperantes. Em primeiro lugar, para ser temperante, devemos nos submeter ao controle de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, no início, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Repare que o tema que nós estamos usando é virtudes celestiais, que são vindas dos céus. Começamos a entender que temperança, mais do que qualquer outra qualidade ou qualquer outra virtude, ela tem que ser do céu, porque nós somos destemperados, né? Nós vacilamos. Não somos como o Salmo 84 que lemos, vão indo de força em força. Parece que nós vamos indo de fraqueza em força, uma hora nós estamos muito fortes, outra hora nós estamos muito fracos. Equilíbrio só realmente pela graça de Deus. E nós percebemos então que precisamos entender isso. Todas essas virtudes, esse ponto também se encaixa. Quando se fala de virtude espiritual, irmãos, não é uma busca pela força interior, pelo eu posso, eu consigo, você vai conseguir, nada disso. Tudo começa com o olhar para os céus, com a mão estendida pedindo para Deus a ajuda, a misericórdia, porque sem a ajuda de Deus, nenhum de nós consegue nenhuma virtude, consegue nada. Então, olha o que o texto diz: a vida e a piedade só é possível pela ação de Deus. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo poder de Deus, o que nos tem sido doadas? Tudo o que nós precisamos para ter uma vida de piedade. Ou seja, para ter uma vida de fé, de temperança, de fraternidade e assim por diante. Qualquer virtude, qualquer coisa boa que nós venhamos a fazer, é porque Deus tem nos dado. Isso é uma notícia boa. Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, mas 7 semanas falando sobre santidade, sobre virtudes, somos tão pecadores. Aí você fala, eu sou tão pecador, acho que vou pular, vou faltar uns dias aí, depois quando falar de outra coisa eu vou lá na igreja. Mas às vezes a gente acha que é tão impossível ser santo, fazer algumas coisas, e realmente se a gente não se dispuser na mão de Deus, é impossível. Mas diante das mãos de Deus, o homem mais bruto, mais ignorante, pode ser temperante. O homem que seria o maior ladrão do mundo, ele pode ser uma pessoa boa e ajudar o próximo. Lembra o que diz lá em Efésios? Aquele que furtava, não furte mais, para que tenha com que acudir ao necessitado. Repare que olha como muda as coisas. Ele furtava, agora ele para de furtar. E não só para de furtar, mas ele começa a ajudar o outro. Quem faz isso na nossa vida? Somente Deus. Pode temperar, pode nos dar essa força, esse controle para servirmos a Ele. Na Bíblia Linguagem de hoje, essa mesma passagem diz: o poder de Deus nos tem dado tudo que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Então é pelo seu divino poder. Ele nos tem dado tudo. Às vezes a gente pensa, mas como eu vou agradar a Deus? Basta você perceber o que Ele tem te oferecido para ter uma vida que agrade
A Ele. Nos deu tudo o que necessitamos para uma vida de piedade. Como ter domínio próprio? Como ter autocontrole? Somente tendo o controle do alto, né? Autocontrole. Eu não tenho controle de nada. Mas eu vou ter domínio próprio. Eu vou ter autocontrole à medida em que eu me submeto ao controle de Deus. Submissão ao controle do alto. Então, em primeiro lugar, nós podemos entender que para ser perseverantes, para ser temperantes, devemos nos submeter ao controle de Deus. Em segundo lugar, temperança é uma busca do conhecimento de Deus. Olha o que diz a sequência do mesmo versículo 3. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo conhecimento. Por meio do conhecimento de Deus, que temos condições de fazer alguma coisa, de servir a Deus. Na linguagem NVI diz o seguinte: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, tudo o que nos conduz à vida e à piedade e à temperança, nos é dado por meio do quê? Do conhecimento de Deus. Se a ajuda é do alto, onde nós devemos buscar a nossa ajuda? No alto, no conhecimento de Deus. E aí, irmãos, nós vamos enfrentar uma realidade muito complicada, porque esta é uma das verdades que nós sabemos, mas poucas vezes praticamos, que é a realidade do compromisso com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. É o tempo que nós dedicamos para entender mais, conhecer mais, buscar a presença de Deus. Buscar a ajuda do alto. Só através dessa ajuda do alto nós teremos forças para servir a Deus. No texto que nós lemos de Tito 2:2, que falava a respeito dos homens idosos, mas que serve para todos nós, ele diz lá que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Temperantes e sadios na fé está junto aqui na mesma lista. Quanto mais sadios na fé, alimentados por Deus, a nossa alma, no conhecimento de Deus, podemos mais ter temperança. Repare que se nós estamos definindo temperança como uma qualidade de tomar decisões certas, de não ir para extremos, como eu posso tomar uma decisão certa? A partir do momento em que eu tenho conhecimento de qual o melhor caminho a seguir, de qual a melhor decisão a tomar. Quem que é destemperado? É aquela pessoa que age por impulsos. De repente, reagimos a alguma coisa que vem sobre nós. Não reagimos como deveríamos reagir, mas com um impulso qualquer. Isso não é sábio dessa forma, não é sábio nós vivemos. Que conhecimento é esse, irmãos? Nós percebemos aqui, o versículo 4 diz: nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes, coparticipantes da natureza divina. Nos têm sido doadas todas as coisas. A ideia de conhecer a Deus é conhecer o chamado de Deus, fazer parte dessa obra de Deus, como o texto está nos ensinando. Temperante aí, o terceiro ponto é emendado nesse segundo. Temperante é tornar-se então parte da obra de Deus, vivendo livre da corrupção. Se nós falamos que temperante é se submeter ao controle de Deus em primeiro lugar, temperante é buscar o conhecimento de Deus,
agora podemos afirmar que é tornar-se parte da obra de Deus. Eu tenho conhecimento, eu vou praticar esse conhecimento. Nessa sequência aqui, ele coloca na ordem a fé e a virtude. Quando você tem uma fé, você tem que associar às obras, a virtude, a sua prática. Mas com a virtude, eu tenho que ter o conhecimento. Eu não posso praticar sem saber o que praticar. Com o conhecimento, eu tenho que ter o domínio próprio, ou seja, essa temperança. Pois eu tenho que saber a hora certa. Não basta saber o que fazer, mas qual o momento certo, o que fazer primeiro. E aí, com o domínio próprio, a perseverança. Tem que insistir nessa perseverança. Então essa é a ideia de alguém que participa da obra de Deus. O versículo 4. Somos coparticipantes da natureza divina. O que ele quer dizer com isso? Que nós participamos da obra do Senhor. Na linguagem de hoje diz o seguinte: Deus nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que Ele prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade. Então nós participamos da obra de Deus, através dos dons, através daquilo que Deus quer que nós estejamos fazendo. E aí, irmãos, quando nós nos tornamos participantes da obra de Deus, nós estamos nos livrando das paixões deste mundo. Ele nos tem dado forças para participantes da obra do Senhor, assim possamos escapar dos nossos maus desejos. A obra de Deus nas nossas mãos, ela é completa. Deus nos chama e Ele também vai nos moldar para servirmos a sua causa. Isaías 64 hoje diz que Deus, Ele é o nosso Pai e nós somos o barro. O nosso olheiro e todos nós a obra das mãos de Deus. Como então nós vamos aprender a temperança? Participando da obra do Senhor Deus. Participando da obra do Senhor e assim nos afastando daquilo que não é verdadeiro. Se submeter, a ser moldado por Deus, sabendo que Deus não faz uma obra feia, Deus não vai fazer da nossa vida algo que não seja o melhor. Essa é a nossa função. Efésios 2,10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então é ser moldados por Deus. E assim fica muito mais fácil, irmãos, ser temperantes, porque nós estaremos assim, tendo uma vida que é controlada pelo Senhor Deus, moldada pelo Senhor Deus. Paulo chegou a dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então as minhas decisões, o meu viver agrada ao Senhor. Gálatas 5:23, quando fala mansidão, domínio próprio, terminando assim, uma frase de várias virtudes também, ele diz: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, como as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então, domínio próprio na nossa vida. A partir do momento em que nós assim andamos com Cristo, em Cristo Jesus. Pedro, então, irmãos, incentiva seus leitores para crescer espiritualmente. E nós somos chamados por Deus, a partir da ajuda dele, a andarmos com o Senhor. Como vamos conseguir isso?
buscando esse conhecimento do Senhor e sendo participantes da obra do Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Isso que nós devemos buscar para a nossa vida. A pergunta é: o que nós temos buscado para a nossa vida? Como nós vivemos? A Bíblia chama em Provérbios 25, 28, do homem que não é temperante, né? O homem que não tem domínio próprio, de cidade derribada. Ele diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que ele quer dizer com essa cidade derribada? Sem muros, sem proteção, está a ponto de ser destruída. À medida que nós buscamos a presença do Senhor, buscamos o domínio próprio, através do controle do Senhor, nós somos fortalecidos. Que seja então, irmãos, a nossa moderação, a nossa temperança, conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Gostaria que nós pudéssemos refletir nisto, buscando assim, né, praticar o que a palavra de Deus tem ensinado para nós. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos orar nesse momento, nos colocando diante do Senhor. Deus querido, nós somos gratos pela Tua palavra. Ó Pai querido, todas as vezes que somos confrontados a respeito da vida de santidade, às vezes, talvez não queremos nem ouvir, ó Deus, pois sabemos, ó Deus, o quanto às vezes estamos distantes do Senhor. Mas, ó Deus, tire de nós, ó Pai, qualquer pecado, a preguiça, tire de nós, ó Pai, qualquer reação contrária à Tua palavra, pois sabemos que necessitamos de Ti, que necessitamos viver a santidade, viver a verdade do Senhor, ó Deus. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, nos dando temperança, nos dando esta moderação, domínio próprio, ó Deus, diante das situações da vida. E para isso que possamos estar cada vez mais perto do Senhor, vivendo, ó Pai, aquilo que o Senhor Deus nos tem chamado, e assim nos distanciando das paixões tão comuns que cobiçamos quando nos afastamos do Senhor. Ó Pai amado, que seja o nosso desejo buscar mais e mais a Tua presença, sabendo, ó Pai, que o Senhor Deus é aquele quem concede todas as coisas, tudo, ó Pai, para nos capacitar a viver conforme a Tua verdade. Abençoe, ó Pai, o Teu povo que fortalece as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.